Ô, Thales, deixa eu te perguntar, porque a gente fala muito aqui sobre o Celso Amorim, e o Mauro Vieira nisso tudo, né? Porque ele é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, apesar do Celso Amorim ocupar um cargo importante, ele é assessor de assuntos internacionais. O presidente Lula ouve muito, né? Não estou tirando aqui a importância dele, ele tem muita importância, mas estou questionando se ele tem tanta importância como o Mauro Vieira na sua avaliação. O que que você acha, Ah, ô Thales? Boa tarde. o Amorim é o verdadeiro ministro. Não foi ministro porque não quis, porque não quer ter o trabalho de administrar a pasta. Só isso. Mas ele é o cara das relações internacionais na cabeça do Lula e para o governo. Ele é o cara e ele que indicou o Mauro Vieira. Ele é o cara. Agora, é, o que a Raquel lembrou aí, o caso do Milei, é exatamente o caso do Milei que, dentro do governo e no PT, está se levando, se avaliando como vai ser. O Milei foi muito agressivo com o Lula evitou responder, a Argentina precisou do Brasil lá na Venezuela, o Brasil correspondeu, o Milei baixou um pouco a bola e continuam, não se gostam, não vão ter uma grande relação, mas tem uma relação institucional, que é o que o Brasil espera do Trump. Não precisa morrer de amores, não vai. O caso do George W. Bush foi diferente. Por quê? Porque o Bush tinha um problema sério com o Fernando Henrique antes. Ele e o Fernando Henrique não se davam, ele não gostava do Fernando Henrique. Fernando Henrique era um intelectual, o Bush era um sujeito meio bronco, mas o Bush falava, além do mais, falava espanhol. Então ele e o Fernando Henrique, quando se encontravam, conseguiam conversar diretamente, quase sem intérprete. É diferente essa relação do Lula com o. Eu falei ele e o Fernando Henrique, não, ele e o Lula, quando se encontravam, era quase sem intérprete. Então, acabou que, pelos dois serem adversários do Fernando Henrique, o Lula sucessor e o Bush, como não se dava com o Fernando Henrique, acabou se aproximando. Mas isso não deve ocorrer em relação ao Trump, porque o Trump tem realmente uma boa relação com o Bolsonaro. É possível, até o Bolsonaro falou na entrevista dele, que o Trump convide o Bolsonaro para ir lá. E o Bolsonaro provavelmente não terá passaporte para ir. Mas é possível que o Trump faça isso para criar algum tipo de constrangimento. Mas só isso. Quer dizer, vai ser a mesma coisa que tem com o Milei na expectativa do governo e do PT. Ter uma relação institucional dentro de limites que possa se ter sem grandes amores, sem paixões, sem um entendimento grande, mas também sem grandes crises, porque não interessa a nenhum dos dois criar arestas comerciais. Os Estados Unidos, por exemplo, o, o, o Trump tem uma boa relação lá com Elon Musk, e o Musk tem interesses. A Tesla precisa dos minérios aqui do Brasil, etc. O próprio Estados Unidos, a Tesla vai querer desenvolver indústrias lá, já está conversando para isso, e vai precisar dos minérios no Brasil. Então, não se espera grandes crises no relacionamento do Lula com o Trump. Diego, Raquel, posso oi. fazer uma pergunta para a Raquel? Fazer Sim. uma pergunta para a Raquel, aproveitar que você está aí, que você falou com o Amorim. O Trump é um problema para o futuro, né? Ainda não começou esse problema, só em janeiro. Mas o problema do presente é a relação do Brasil com a Venezuela. Ele falou alguma coisa, como está a relação com o Maduro, esse é o grande problema do momento. O que ele falou sobre isso? Não conversei, pô, falha minha como repórter, porque a conversa foi super rápida por telefone, ele já queria desligar. A hora que eu ia entrar em outros temas, ele já estava meio arredio e eu precisei encerrar a ligação. Mas na próxima eu te prometo que eu pergunto. Eu queria só dar mais um palpitezinho. Por que eu acho que ele usou essa palavra demonizar o Donald Trump? E aí uma avaliação minha. Porque Donald Trump, ele realmente, pelas posições que ele carrega e pelo que ele já fez lá atrás e vociferou aí durante toda a campanha,
ele tem um risco, uma ameaça democrática, né? Ele incitou o Capitólio, ele fez essa retórica durante a campanha, e a gente não pode esquecer que os republicanos conquistaram o Senado, ele tem uma influência forte na Suprema Corte, então você tem realmente um receio de um retrocesso democrático nos Estados Unidos, e isso assusta muita gente no Brasil preocupada com a democracia. Então, eu acho que quando ele usa essa palavra é isso, porque muita gente preocupada com a democracia, principalmente no campo da esquerda, considera o Trump um verdadeiro demônio. Então, eu acho que é nesse sentido que ele usa essa palavra. Olha, não vamos demonizar ninguém, a gente vai ter que ser pragmático, porque ele venceu. Pois é, ele está falando para a esquerda, ele está dizendo para a esquerda que a esquerda demoniza o Trump. Ele está falando para a esquerda, olha, não vamos demonizar, e não é o papel do governo, nem do Lula, demonizar o Trump. É evidente, né? Não sei, será que é só a esquerda, Thales? Porque o Trump tem toda uma questão. Tem toda uma questão de não proteger as questões ambientais. Claro, a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas. Não é só a esquerda, mas quem pressiona o governo, quem vai pressionar o governo para ter uma má relação, quem pressionaria o governo para ter uma má relação com o Trump, seria a esquerda, não a direita, não o centro. É a esquerda que demoniza o Trump. E é para ela que ele está falando. Os outros demonizam, mas são mais pragmáticos. Centrão é pragmático, a direita é pragmática. Ninguém está querendo que o Lula demonize. A esquerda quer. Boa. Até porque a Câmara também, né, não ela pessoa física, né, mas como vice-presidente nenhuma anjinha também, né? Toda a questão que a gente falava aqui sobre atacar a faixa de Gaza, o apoio a Israel, enfim, não tem santo nessa história, né? Aliás, não tem em lugar nenhum, né? A gente que fica, Exato. a gente não, a sociedade que fica criando anjos e demônios, o lado bom, o lado mal, né? Enfim. Exceto a Raquel. A Raquel é um anjo, né? Exatamente. Sempre há exceções.